Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então, dando continuidade às nossas aulas, na parte de anatomia humana, nós vamos a falar hoje, né, com a parte do sistema locomotor. Nós tínhamos dado na aula passada uma breve introdução, como que está constituído, o que é o aparelho locomotor, na verdade, né? Que temos passivo e ativo. Hoje nós estamos falando do passivo, que tem a parte do osso, estudo do osso, osteologia, falarmos do esqueleto. Nós tínhamos falado das classificações no caso da parte axial, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, assim mesmo, falamos da origem, da embriologia, lembra? De onde que provém, né? Mesoderma, nós tínhamos falado essas camadas germinativas um pouquinho. Lembra todas essas coisinhas que a gente vai lembrando, porque são de interesse, né? E pode ser uma questão da prova também, né? Então, vamos lembrando tudo isso sobre a nossa aula. Então, nós agora vamos focar essa parte da osteologia, né? No caso que é a parte 2, tá? Para isso, vamos iniciar falando um pouquinho a mais da arquitetura do osso. Lembra que nós tínhamos falado que alguns ossos eles têm uma estrutura compacta e esponjosa também ao mesmo tempo, né? Que isso dá muitas vezes resistência e sustentação, no caso para esse esqueleto, por exemplo, no crânio, né? Que nós encontramos esse tipo de osso compacto e que tem uma parte interna esponjosa. Assim também a gente vai encontrar isso também em outro tipo de osso, em ossos longos, por exemplo, que normalmente eles são rígidos e são locais de fixos de muitos músculos e tendões, ligamentos, por exemplo, tá? Assim mesmo, esses ossos longos, eles têm elevações, o que a gente vai falar acidentes ósseos, saliências ósseas, etc., que nós vamos estar falando, que são de importância, porque quando nós formos fazer a parte do sistema muscular, precisamos entender onde se fixam esses músculos e ligamentos no osso, porque não é só com super bonder que se gruda, né? Precisa o osso ter estruturas, acidentes ósseos que são específicos, no caso, para se ligar bem nesse músculo ao osso e produzir o movimento, a movimentação que nós tínhamos falado nas primeiras aulas. Obviamente, esses acidentes ósseos, eles provêm de um fenômeno evolutivo, são muitos anos envolvidos no processo da evolução. Bem, esses ossos que nós falamos, osso vivo, tínhamos falado, né, desse conceito do osso vivo, eles vão dar tem elasticidade e também, ao mesmo tempo, rigidez. Podemos observar na figura, nesse caso, esse osso é o húmero, tá? O osso do membro superior, na qual vamos encontrar o que nós estamos falando da parte do osso compacto, que é a parte externa desse osso, tá? E a parte interna, que temos o osso esponjoso, a parte esponjosa, que em ossos longos nós tínhamos falado tem o processo da hematopoiese, porque elas têm uma cavidade medular, na qual tem a produção de células vermelhas, da linha sanguínea principalmente. E isso vai mudando à medida, no caso, que o osso vai saindo. Lembra que tínhamos falado essa parte de cima, que é a epífisis, né? Os extremos laterais são as epífises, e no meio temos a diáfise, que é o corpo, principalmente. Já no corpo, vocês podem observar com esse corte transversal feito aqui, que está do lado de vocês, do lado direito, que temos a cavidade medular, que é maior. Ah, mas professor, e a parte esponjosa? Não, ela foi diminuindo, porque ela está mais presente na parte, nas epífises, pessoal, tá? Observa o desenho, como que ela vai mudando. Obviamente, isso depende também, porque esse osso vai se ligar com outros ossos em articulações, né? Aí também esse osso muda esse formato, tá? Então a arquitetura do osso é importante para a função que ela vai desempenhar. E para isso precisamos entender um pouquinho desses acidentes e formações ósseas, né? Obviamente eles surgem em qualquer lugar que tenha inserção de tendões, ligamentos e fáscias, ou também onde haja artérias que vão entrar dentro dos ossos, nos ossos, ou se vão se situar adjacentes a elas, né, no caso, porque sempre tem, no caso, uma artéria
tem vasos, né, entrando e saindo desses ossos, porque para dar a nutrição e todos os processos essenciais. Assim mesmo, a gente tem que entender quais são. Por exemplo, alguns já observamos o corpo desse osso, que ele vai mudar conforme for, né? Por exemplo, nas vértebras. Ele é diferenciado, ou pode ser também nos ossos longos, como nós tínhamos visto, e ele está presente na diáfise do osso. Obviamente não tem epífise nas vértebras, tá? Só é diáfise, então é o corpo desse osso. E obviamente quando seja feito o exame físico também você vai poder apalpar, no caso, esse corpo desse osso, principalmente, né, nas vértebras, no caso. Porque em outros ossos mais longos é um pouco mais difícil por causa da musculatura que envolve e a pele, obviamente. Temos outro acidente que é o capítulo, tá? Que é uma cabeça articular, por exemplo, no osso do húmero, é a parte que vai se ligar, no caso, com a escápula e com a clavícula, que é formar o cinturão escapular. Essa cabeça desse húmero, que vai ser uma epífise, seria a epífise proximal, isso mesmo, que tem esse nome de capítulo. Outro temos é o côndilo. Os côndilos, por exemplo, aí você vai lembrar do fêmur, tá? O osso longo do membro inferior. Então, esses côndilos, eles estão situados lateral e medialmente, tá? É uma área articular arredondada que geralmente ocorre em pares, né? No caso, temos dois tipos de côndilos, que a gente acabou de falar, os côndilos laterais e mediais. Não preocupa não, pessoal, que já vou mandar a foto, vamos analisar no vídeo, e eu vou mandar outro vídeo só para a gente fazer aquela prática, aquela aula de vídeo prática, tá, galera? Não desespera, mas você pode ver nos textos que eu te mandei e pode fazer esse reconhecimento, tá? Importante isso, no caso, para nós que trabalhamos com pacientes. O próximo é a crista, por exemplo, a crista ilíaca, né? Que é o que a gente chama, né, no caso, é a bacia, né, o nome mais comum, esse ossinho que fica lá na cintura, esse ossinho que fica nas laterais, que é bacia, o pessoal conhece, mas essa é a crista ilíaca, no caso do osso da pelve. Então ele possui essa parte, essa crista ilíaca, nós vamos observar, ele também é um acidente ósseo. O epicôndilo. O epicôndilo está mais, podemos um exemplo, no húmero também, que é uma proeminência superior ou adjacente a um côndilo. Então nós falado que o côndilo é a estrutura arredondada que vai se encaixar na articulação na cintura escapular. O epicôndilo é uma proeminência superior que está adjacente ao côndilo, tá? Nós vamos ver na imagem. A fóvea. Fóvea, no caso, podemos ter um exemplo no corpo de uma vértebra. São os locais onde tem a ligação. É uma área plana lisa, geralmente coberta por cartilagem, onde um osso se articula com outro. Então, nas vértebras é um local excelente para você observar essas fóveas. E capaz, quando você comeu alguma vez uma carne, enfim, né? Aí você, sem querer, você foi comer você encontrou uma fóvea. A gente vai mostrar para vocês. No costelão, né? Vocês já vão ver. Temos outro que é o foramen, que é uma passagem através de um osso, por exemplo, o foramen obturado. Temos, por exemplo, nos ossos da cabeça, principalmente do osso occipital, temos esse foramen magno. Temos também a fossa, que é uma área oca, ou seja, tem um buraco ou deprimida. Por exemplo, a fossa infraespinhal da escápula, né? Esse osso que é o omoplato, que eu tinha falado até para vocês na aula, né? Que às vezes o cara cai e pode ter uma fratura, né? Obviamente isso é meio raro por causa que a escápula ela é um osso que tem muito músculo envolvido, então é bem difícil que aconteça, mas pode acontecer. Então ela tem uma fossa, tá? Que é a fossa infraespinhal, que é na parte anterior. E o sulco, que é uma depressão ou escavação alongada.
E esse suco tem vários, todos os ossos longos têm, né? O suco onde vai se, do úmero principalmente, onde vai se entender os nervos, o nervo radial, porque também tem um vaso e tem um nervo que vai entrar nesses ossos. Então eles se dão através desses sulcos, que são depressões. Temos também a cabeça, por exemplo, a cabeça do úmero, nós tínhamos falado, que fica nas epífises desses longos. A linha, que é uma elevação linear, né? Por exemplo, a linha para o músculo sóleo da tíbia. O maleolo, que já é um acidente mais visível, você pode encontrar. Temos, no caso, o maleolo lateral, por exemplo, da fíbula. E também vamos ter os mediais, no caso. O colo, que é a parte relativamente estreita, próxima à cabeça. E temos a incisura, que é o entalhe na margem de um osso, por exemplo, a incisura isquiática maior, tá? Que nós vamos ver isso no caso no osso da pelve. O processo também que a gente chama, por exemplo, o processo espinhoso, é uma elevação, extensão, no caso de uma vértebra. Quem já viu uma vértebra, por exemplo, de um animal, você vê que eles têm umas pontinhas, né? Imagina o esqueleto de um cebu, de um boi. Você vê que tem uma parte que umas vértebras são maiores que as outras. E essas partes maiores, elas são os processos. Assim também a protuberância. A protuberância, por exemplo, a protuberância occipital externa, do osso occipital da cabeça. É um abaulamento. Quando a gente fala um abaulamento, no caso é uma proeminência que está presente, né? Uma projeção do osso, a gente vai ver. Temos os seixos, que estão envolvidos com a diáfise, o corpo de um osso longo. A espinha, no caso, o processo semelhante a um espinho, a espinha da escápula, né? No caso, que quando você vai comprar carne, né? Você pode lembrar, tem uns cortes chamados peixinho, outro corte chama sete. Esses são cortes, são feitos nessa parte da escápula, obviamente do boi, né? Mas só para dar um exemplo, né? Porque que é, nós também temos no omoplato, está presente essa espinha, tá? A espinha escapular. Trocânter é uma elevação arredondada grande, tá? Temos maior no fêmur. A tróclea, que é um processo articular semelhante a uma roda, ou processo que atua como roldana. Tínhamos falado nessa questão das roldanas e das alavancas, que é para isso que importa. Se não tivéssemos essas articulações, a gente sofreria mais para carregar alguns tipos de pesos, né? Então, o que está envolvido nessas articulações? Por exemplo, essa tróclea, que é um acidente ósseo, e a gente consegue observar ele, principalmente apalpar a tróclea do úmero. Os tubérculos, tá? Que é uma proeminência pequena e elevada, por exemplo, também está no úmero. E as tuberosidades, o tuber, tá? Que são grandes elevações, é o contrário do tubérculo, tá? Aí vamos ter no osso, no tuber isquiático da pelve, na parte isquiática, na parte ilíaca. Também temos na tuberosidade do rádio. Lembra que eu tinha falado para vocês como vocês encontram esse rádio, né? Seguindo pelo polegar, que o polegar é a antena do rádio. Então, seguindo esse caminho, você sabe qual que é o osso do rádio, tá, pessoal? Nossa, aqui foi chato. Ah, professor, que chato. Só teoria, mas vamos lá agora no caso, com a figura para mostrar para vocês, né? No caso que estávamos comentando aqui, somente mostrando uma vista posterior de um esqueleto, obviamente para mostrar esses acidentes, que como nós tínhamos falado, são locais de fixação de tendões, dos ligamentos e das fáscias. E isso é muito importante, porque a gente vai te mostrar alguns vídeos que a gente vê um pessoal lá, principalmente aqueles que treinam pesado, né, fisiculturismo. Você vê muito esse tipo de problemas, desgarramentos desses ligamentos, desses acidentes ósseos, por causa do excesso de trabalho pós-carga, no caso. É realmente complicado, tá? Então vamos observando. Eu vou passar aqui para observar a parte na próxima, na parte superior, no caso, para mostrar aqueles acidentes. Por exemplo, aqui a protuberância occipital
externa, né? Que tínhamos falado aqui, mostrando que é um abaulamento. Vou mostrar aqui para vocês, onde está marcando essa setinha. É um abaulamento, você consegue tocar ela. Se você colocar sua mão na parte inferior, a parte posterior da sua cabeça, você tem um ossinho ali, esse é o occipital, mas aí tem essa proeminência aqui. No caso, que vai ser, como a gente falou, protuberância occipital externa, tá? Vamos voltar ao normal. Assim também que nós tínhamos falado, a espinha da escápula, espinha, né? No caso, uma elevação, que ela está presente aqui. Você consegue tocar, apalpar ela. Aqui eu estou mostrando essa elevação da escápula. Tá? Deixa eu só colocar aqui a caneta. Então aqui vou marcar para vocês. Esse aqui é a espinha da escápula. Obviamente a escápula está todo isso daqui, né? A gente vai falar um pouquinho dela. Espinha da escápula. Que mais? A cabeça do húmero, tá? Que é essa parte branca. Lembra que a gente vai a cabeça porque tem a parte onde vai se inserir, obviamente, a articulação do cinturão escapular, que é parte que tem, no caso, a cartilagem, tá? Não sei se dá para observar, mas dentro do que você vê alguns outros ossos, tem umas partes brancas, que são as partes que tem cartilagem para se ligar com outros ossos. Aí temos o tubérculo, no caso, que ele está adjacente, no caso, adjacente a essa cabeça, está presente aqui. Assim mesmo os sulcos que tínhamos falado, esse sulco está bem no meio, obviamente a gente não consegue apalpar ele, só se observar o esqueleto mesmo, por onde vai se inserir ou vai passar o nervo radial, muito importante. Tá? Aqui na articulação que eu estou marcando aqui para vocês, vocês podem observar a articulação no caso do cotovelo, obviamente vai estar integrado por 3 ossos presentes aí, no caso o húmero, na parte proximal e na parte distal, encontraríamos o rádio e a ulna presentes nesse caso. Tá? Então, aí podemos encontrar os epicôndilos. O epicôndilo do húmero, principalmente, a gente vai observar que ele, sabe aquela partezinha que quando, por exemplo, você coloca a mesa, você se senta e às vezes se encosta nessa parte da articulação do cotovelo e dá uma fisgadinha, obviamente, né, nessa parte que o osso se encontra, do epicôndilo, tá? Nessa região que está mostrando aqui. Tranquilo então, pessoal? Assim também nos mostra aqui os processos espinhosos. Lembra que a gente tinha falado? Os processos espinhosos, que são essas elevações que se encontram nas vértebras. Principalmente, obviamente você vai ter em todas as células, mas tem na parte torácica, que a gente observa elas também. Mas todas têm essas proeminências. Que mais? Aqui vamos encontrar no seu lado esquerdo inferior as fóveas, e as faces são as faces articulares, tá? Está observando aqui. E no caso, aqui até ainda tem aqui o que a gente estava falando agora há pouco, que são os processos presentes aqui. Assim mesmo tem a cabeça aqui na costela. Essa aqui é uma costela que está se inserindo nessa vértebra. Ela vai se inserir, obviamente, através da cabeça dessa costela. Tem o colo, ou a parte do tubérculo que também se insere, no caso, nessa vértebra. Tranquilo, pessoal? Então, aí, vendo a parte de baixo, a parte inferior. Essa é uma vista posterior, então, vendo a parte posterior desse esqueleto. No caso, tínhamos falado em cissuras, né? Essas incissuras que podemos ter, incisura esquiática. Podemos observar que ela está presente aqui, uma incissura, né, no osso da pelve. O túber isquiático é a parte desse osso da pelve, está na parte aqui embaixo. O trocânter. O trocânter é o que está do lado, né, no caso desse osso do fêmur. Tá? Desse osso do fêmur. E algumas pessoas que têm assim, desnutrição ou têm
forte índice, né, de emagrecimento, você pode até palpar esse trocânter. Assim mesmo, temos os buraquinhos aqui da pelve, que são os foramen obturado, né? É um buraquinho que tem, né? Assim mesmo, a gente também vai encontrar os côndilos, principalmente aqui no fêmur, né? Tem esses dois côndilos presentes, que eles se articulam com a base proximal do osso da tíbia, né? Que está se encaixando. Aí, lembra que tínhamos falado também dos malleolos? Os malleolos, né? Obviamente temos o malleolo lateral da fíbula e também vamos ter o malleolo medial, só que da tíbia, né? No caso aqui, não confundir. Bem, nessa outra imagem que estou marcando aqui para vocês, vamos encontrar a diáfise, já sabe o que é a diáfise, né? Do osso do húmero. Temos a tróclea, o capítulo, né, que é uma cabecinha, né, no caso, e a tróclea, que é a parte adjacente, na qual se insere, vai ser a parte que vai ter a articulação com os ossos da una e do rádio. Tá? As tuberosidades desses outros ossos do antebraço, né, dessas tuberosidades, onde se inserem músculos, principalmente. Tranquilo aqui, pessoal? Eu sei que fica difícil, mas vamos ver na aula prática que a gente vai ter, né? Obviamente eu vou encaminhar essa videoaula, né? Vai ficar mais legal. Bem, então vamos entrar agora na parte do esqueleto apendicular. Bem, o esqueleto apendicular, então, pessoal, ele vai ser formado, a gente vai ver os ossos longos do membro superior. Temos o húmero, o rádio, a una, os ossos metacárpicos e as falanges. Elas vão estar divididas em regiões, como podem observar, a região do cíngulo, ou cinturão peitoral, que tem os ossos da escápula e clavícula, a região porção livre do membro superior, obviamente vamos ter os ossos do braço, que é o húmero, do antebraço, o rádio, una, e a região da mão, que é os ossos, e aí dentro da região da mão, né, vamos ter os ossos do carpo, que são os ossos carpais, os ossos do metacarpo, os ossos metacarpais e as falanges e sesamoides. Tá? Então vamos iniciar com essa primeira parte dos ossos do cíngulo do membro superior, principalmente da escápula, que é um osso triangular, como nós tínhamos mostrado. Ele se encontra na parte posterior do ombro, apresenta duas faces, anterior e posterior, ele tem um corpo também, uma espinha, né? Tínhamos falado esse processo, e o processo coracoide, que ele faz a ligação, no caso, com a articulação. Apresenta margens também, superior, medial e lateral, o sângulo superior e inferior, e não possuem conexão óssea direta com o esqueleto axial. Já falamos porque ele não tem como se ligar, e ele vai ser envolvido por vários músculos em um processo chamado de aponeurose. Podemos observar aqui a escápula, né, na face costal, na face posterior, como podemos observar, e tem a espinha aqui presente e o acrômio, no caso. Tá? Aqui observemos na parte face costal, né, que dá com as costelas, tem a cavidade glenoide, que é a que vai se articular com o húmero, tá? Na articulação do cinturão escapular, o processo coracoide, etc. Tá? Você pode observar aqui mais detalhes, nós observaremos nas aulas práticas. Aqui outro desenho para você capaz pintar e ir reconhecendo, né? No caso, as margens, por exemplo, a margem medial, a margem lateral, e no caso tem até os ângulos presentes dessa escápula e como está se ligando aqui principalmente com o húmero. Tá, galera? Aqui como você observa ele desse cinturão escapular, temos a clavícula, que faz parte, já que ele vai se ligar, no caso, com o processo coracoide da escápula, e o osso do húmero com a cavidade glenoide. A clavícula, o osso alongado, forma de S, ela não tem cavidade medular, embora seja meio longo, né? Então por isso a gente chama ele alongado, e não é um osso longo, tá?
Ele tem duas extremidades e tem faces articuláveis, tanto com o externo e o acrômio. Aqui podemos observar essa extremidade external, obviamente com o externo, e a extremidade acromial, que vai se ligar com o acrômio. Tem aqui a face acromial, podem observar. No caso aqui, estamos observando essa própria articulação, né? Aqui tem a clavícula, o acrômio dessa escápula e aqui o húmero presente, formando o cinturão escapular. Se tiver uma fratura da clavícula, né, no caso, aí se estrutura totalmente toda essa articulação, fora a dor, né? Aqui temos um raio-x mostrando uma luxação antero-inferior da articulação do ombro. E aqui, né, como estamos observando, novamente estamos mostrando, né, as articulações, e no caso, na imagem que estou ressaltando aqui, ela tem uma luxação antero-inferior da articulação do ombro, né, tem uma luxação presente. A região do braço, obviamente, vai estar pelo húmero, que é um osso longo. Aqui sim podemos falar que é um osso longo, não é um osso alongado. Ela vai se articular com a escápula, através da cavidade glenoide, a articulação do húmero, e a articulação distal, que é aqui na parte proximal, né, como tínhamos falado, e a parte distal vai ser os ossos do antebraço, o rádio e a urna, que é a articulação do cotovelo, como tínhamos mostrado. Então aqui em vermelho podemos observar qual que é esse húmero, vocês já conhecem. As vistas, na vista anterior, essa aqui é a parte distal, tá? Porque estamos observando a vista anterior desse osso do húmero, aquele que vai fazer a junção com o rádio e a ulna. Aqui temos mostrado esses acidentes, que é o capítulo, e do lado a tróclea, tá? E tem até adiante a junção, isso aí que chama fossa cubital, que também é chamado. Já na parte posterior, na vista posterior, já a gente encontra a fossa do olecrano e a parte da tróclea somente, que articula, né, no caso. Tá? Aqui um desenho novamente dessa articulação, na parte de baixo, que a gente está mostrando agora. Para vocês entenderem, né, a vista posterior é essa daqui e essa daqui, tá? Para vocês não se confundirem, essa é a parte posterior da escápula. Aqui a vista anterior, vocês podem observar o que tínhamos mostrado, o capítulo e a tróclea, no caso. Tem também uma cavidade aqui mais proximal, que é a cavidade coronoide, tá? Os músculos, os ossos, né? Temos, no caso, a cabeça do rádio e aqui a urna presente. Se tiver uma fratura, né, obviamente vai acontecer na parte do corpo desse húmero. A região do antebraço vai estar caracterizado pelo rádio e a ulna. A ulna é um osso que estabiliza o antebraço, tá? É um osso principal e o osso medial mais longo dos dois ossos do antebraço. Então ele é o mais forte aí de todos os ossos, né? Aí temos que essa ulna, ela tem duas prominências para articulação com o húmero. A primeira que tínhamos mostrado, né, o olecrano, e outro o processo coronoide. Tá? Nós tínhamos mostrado isso nas imagens, mas vou mostrar novamente para vocês entenderem, né, no caso. Aqui, no caso, a parte, essa aqui, o corpo da ulna é espesso e cilíndrico na região proximal, então está mais perto do húmero, ela é mais grossa para facilitar e fortificar essa articulação do cotovelo. Tá? Aqui temos essa ulna, tem no caso a incisura troclear, tá? Se fosse do outro lado, né, da parte seria a cavidade coronoide. E aqui está mostrando ela. O rádio localizado lateralmente, tá? É o mais curto
dos ossos do antebraço. Ela tem uma extremidade proximal, uma região proximal que ele vai estar tem uma face superior lisa. Essa cabeça do rádio também se articula perfeitamente com a incisura radial da ulna, no caso. Podemos observar então essa vista anterior e a vista posterior. O que junta, no caso, a ulna com o rádio é a membrana interóssea, esse tecido que faz com ela que você consiga fazer os processos de pronação, de rotação. Sabe quando você rota a mão? É graças a essa membrana interóssea. Aí o colo do rádio, principalmente, né, no caso, é uma contrição distal à cabeça, tá? Aqui a cabeça e o colo segue. Tem as tuberosidades que tinham mostrado em outras figuras, tá? E na parte já mais distal, né, tem os processos estiloides, que normalmente quando tem uma queda pode ter uma ruptura desses processos estiloides do rádio. Aqui na vista posterior, no qual estamos observando esse processo estiloide desse rádio. O rádio, assim, normalmente ele vai se inserir também, no caso com a mão, né, formar a região da mão também. E ela também possui algumas incisuras, como a incisura ulnar, que acompanha a cabeça da ulna. A região da mão vai compreender, no caso, região do carpo, punho, região do metacarpo e região dos dedos, ou falanges também falando. Ela é o carpo formado por 8 ossos carpais, que estou mostrando aqui, esses 8 ossos. Vai estar dispostos em 2 fileiras, proximal e distal, de 4 ossos, né? Aqui tem os outros ossos que estamos mostrando. Ele tem também 5 ossos do metacarpo e 14 falanges. Aqui podemos estar mostrando os ossos do carpo, que estou marcando aqui. Os do carpo, e depois já vem as falanges. Isso daqui já são as falanges, tá? Como eu estava mostrando aqui, tá? Isso a gente vai ver com maior detalhe nas aulas práticas. Aqui uma coisa importante, porque com esse aqui você analisa a idade, principalmente em crianças, né? Você pode ver que as articulações, elas não são fixas. Estão iniciando, no caso, então você pode ver que tem os espaçamentos que ainda não tem uma articulação total, né, já estável. Então isso, você vê umas separações entre os ossos do carpo, né, principalmente, e até nas próprias falanges presentes. Nas falanges com os metacarpos. E aí você consegue identificar essas diferenças conforme aqui na legenda. Assim também, se tiver uma fratura, normalmente as fraturas vão acontecer nesses ossinhos. No caso do carpo, né? Por exemplo, aqui o osso escafoide. Esse osso escafoide, ele apresentou uma fratura, uma quebra, né? No caso desse osso que é um pouco alongado, e ele teve essa fratura. O metacarpo forma o esqueleto da palma da mão entre o carpo e as falanges. Está formado por 5 ossos metacarpais. Tá? As falanges são ossos longos, presentes geralmente em número de 3 em cada dedo, exceção do polegar. O polegar só tem 2, tá, pessoal? Aqui na figura estamos mostrando essas falanges. No caso aqui, a partir daqui, né, galera? E as falanges, como eu falei, o polegar somente tem 2, tá? O resto todo tem 3, falamos por proximal, medial e distal. Então a pontinha do nosso dedo é a falange distal, galera. Pessoal, então aqui a bibliografia utilizada. Essa aula estará disponível no nosso canal de YouTube, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber as notificações de aulas. E deixa o like, tua dúvida, comentário, tá? Para apoiar o canal. Te agradeço imensamente a oportunidade. Lembra, estamos juntos nessa. Tchau, tchau. Até mais.